E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei por que caralhos. Eu tava assistindo vídeos aleatórios no YouTube e aí eu caí nisso daqui, tipo de paraquedas, assim. Não busquei, não fiz nada, mas aí eu assisti e ele foi me levando para vários outros duelos do Musashi. Eu falei, cara, que negócio doido. Mas esse em especial eu me surpreendi e aí eu falei, vou fazer uns comentários aqui, por que não? Vocês me demandam tanto conteúdo do Japão aí. Se você lê um pouco sobre história ou se você lê o romance lá do Eiji Yoshikawa e bater o olho nessa imagem aqui do jeito que ela tá, você vai achar que Musashi é esse cara aqui, porque tanto pela história quanto pelo romance, Musashi ele sempre foi representado, descrito como um cara que não tomava banho, não se cuidava, obstinado por aprendizado, nunca serviu nenhum senhor feudal, nunca serviu a ninguém, exceto na primeira batalha de Sekigahara, lá quando o lado dele perdeu e o Japão foi, entre aspas, pacificado. Como os samurais eles tinham uma longa jornada para se tornarem samurais e não tinha emprego mais para samurai, eles não queriam se tornar agricultores, bandoleiros, mercenários, nada disso. Então eles seguiam o caminho da espada. Esse caminho da espada para os samurais custou a vida de muita gente, mas a gente está falando aí de século 17, 16. E era outra realidade, né? Então a gente não pode julgar os tempos da vida dele a partir dos nossos tempos. Então quem sou eu para dizer que a vida do cara não faz sentido? Embora você possa achar que Musashi seja esse cara aqui, que lutava com uma espada longa de bambu nos seus duelos, ele é na verdade esse cara aqui, nessa série específica, retratado com cara de cabelinho todo arrumadinho, bem vestido sempre. O que é meio esquisito pra mim, mas ok, né? Vamos respeitar a adaptação de quem fez o negócio. Uma coisa que me assustou é porque na minha época, quando eu tinha 18 anos, eu me achava diferentão, assim, porque eu lia Musashi. E eu acho assustador ter 5 milhões de visualizações, e mais do que 5 milhões de visualizações, a gente ter mais de 1.300 comentários aqui. Isso eu acho um negócio simplesmente impressionante. E eu comecei a ler os comentários e eu comecei a ficar assustado com o tanto de mitologia que se cria acerca da vida da pessoa. Então, se vocês quiserem ler os comentários, leiam. A maioria tem em inglês, mas eu vou passar os pontos aqui e eu vou dizer qual a minha opinião a respeito disso, para tirar um pouco dessa aura Naruto e essa coisa toda aqui. Então, vejamos. Então, ele apresenta aqui o Katayama. E o que acontece? Eles ficam se encarando como geralmente acontecia antes dos duelos. E aí, aqui, o que está tendo? Está tendo um jogo psicológico. Antes das espadas se enfrentarem, os olhares se enfrentam e os espíritos se enfrentam. E o Musashi ele era muito bom de tirar o ki da pessoa do lugar, assim, né? De distrair a pessoa e de falar alguma coisa que a abalasse muito. Então, no duelo mais clássico, o cara chegou, tirou a espada da bainha e jogou a bainha no chão. Ele falou, você desistiu da sua vida, porque se você esperasse sair vivo desse duelo, você não teria jogado a bainha no chão do jeito que você jogou. E é engraçado que o cara estava tentando vencer no argumento uma luta, uma discussãozinha de quinta série. Não, você sabe que tá todo mundo tenso num duelo de vida ou morte. São sempre dois samurais que estudaram a vida inteira, que treinaram a vida inteira para aquele momento. E talvez por isso a Sakura ela seja tão representativa na cultura japonesa. Porque primeiro era início do ano, era o fim do inverno, começo da primavera, mas era uma árvore que ficou o ano inteiro ali, esperando desabrochar, e quando desabrocha a flor, ela não dura nem uma semana. É como o samurai, ele pode treinar a vida inteira e ir para o primeiro duelo e morrer, ele pode treinar a vida inteira e ir para a primeira batalha e morrer. E esses momentos de duelo, eles são sempre de muita tensão. Então, por mais que você esteja preparado,
você está lidando com outra pessoa que está tão preparada quanto você, e eles tentam desconcertar um ao outro de alguma forma quando eles se encontram. Então, por mais que ele tivesse treinado, por mais que uma pessoa... Cara, quando você vai ter feedback lá na sua empresa, a gente estava falando disso essa semana aqui no canal. Quando você vai ter feedback na empresa e o cara vira pra você e fala assim, não, você é um cara assim desse jeito, você volta pra casa, o cara pode te chamar de tijolo, de bicicleta, você volta pra sua casa falando assim, meu Deus, será que eu sou mesmo? Esse negócio do ser humano com a sua própria autoimagem é muito difícil você aguentar alguém te chamando de alguma coisa, né? Por causa de uma propaganda de televisão, teve gente vendendo polo, porque o cara falava assim, você anda de polo, eu sempre soube que você era meio esquisito. E o hétero inseguro, ele volta pra casa e não dorme em paz, e o cara vende o carro, mas ele não consegue lidar com o olhar do outro sobre ele. O samurai, ele não era tão imaturo assim, mas ele sempre tinha que entrar no duelo preparado para o que é que ele ia escutar, qual era a fala que ia provocá-lo e o quanto isso teria impacto nos seus reflexos e no seu posicionamento no duelo. E como o silêncio ele dura muito e o cara com quem ele estava lutando, ele tinha uma postura muito imponente, o cara foi lá e adivinhou a voz interna do Musashi. Vendo que eles estavam se olhando há muito tempo, o Yuki ele tomou a iniciativa e ele falou, eu sou o demônio. Eu sou o demônio. Isso desconcertou um pouco o Musashi, porque a voz interna dele naquele momento estava falando, carai, quem que é esse mano aí, velho? O Musashi olhando para esse cara, um cabelo tão fedorento como o que ele deveria ter se ele fosse retratado de maneira mais correta, ele falou, quem que é esse cara? E ele meio que, numa tentativa de se impor, ele disse, eu sou o demônio. Esse duelo ele é romantizado pelo cinema, claro, mas o Musashi se surpreende e aí ele faz uma pergunta em seguida, e ele fala assim, e eu, quem sou? E aí o Yuki ele responde, você também é um demônio. A legenda está errada. Ele não fala você é um demônio extraordinariamente poderoso. Não é isso que ele fala. Ele fala Hito no Michi Kurohazureta Hitoda, alguma coisa assim. Não lembro exatamente quais são as palavras. Mas ao invés de dizer que você... Porque Oni é uma palavra que não é capeta, como a gente vê o demônio do mal. Oni, ele não é necessariamente do mal. Ele é só um espírito muito agressivo, muito poderoso e muito obstinado. Então você ser Oni numa batalha é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque ele diz mais a respeito da sua força de vontade, da sua obstinação, do que sobre a sua iniquidade. Mas ele diz assim, você é uma pessoa que se afastou, você é um demônio que se afastou do caminho das pessoas, e isso também é uma tentativa de tirar o outro da posição dele. Então eu não sou homem, eu sou um demônio, você não vai conseguir derrubar alguém tão obstinado quanto eu. Enquanto que você pode não admitir, mas você também é um demônio que fugiu do caminho do humano. Isso é feito para tirar a pessoa do momento de concentração. E o Musashi ele também fazia muito isso, porque ele jogava umas ideias que era para deixar o cara pensando, e quando você está pensando numa coisa com muita profundidade, você perde reflexo. Prova disso, em várias vezes aqui nesse canal, eu mostro aquela cena do Último Samurai, em que o cara vai lá dar uma lição pro Tom Cruise, e ele fala assim, você tá com a cabeça cheia demais, você tem que esvaziar a sua cabeça e você tem que conseguir parar de pensar. Olha como essa cena do Último Samurai, ela conversa com essa cena aqui. Porque eles mantêm esse impasse, e aí fica nesse clima de, será que eu desestabilizei o cara ou não? E aí a cena faz com que caia essa pétala. O narrador do seriado, ele fala assim, nesse momento, olha como a série interpreta esse momento. Nesse momento uma coisa ficou muito clara
e muito mais leve no coração, no peito do Musashi. Porque ele percebeu que já que o outro cara tinha o poder de ler a mente dele, então ele não tinha que se preocupar em esconder nada. E não tinha nada que ele pudesse fazer. E ele se colocou em posição de combate. Isso é uma outra maneira muito romântica, muito romantizada, de você dizer que o Musashi ele esvaziou a cabeça dele nesse momento. Ou seja, veio a leveza de eu não ter que ficar pensando quem o outro é, pelo fato de ser demônio. Eu não tenho que ficar pensando se eu sou um demônio ou não, e se eu me afastei do caminho do samurai que me propus a seguir ou não. Já que o outro consegue ler a minha mente, não tem nada que eu possa esconder e não tem nada que eu possa fazer contra isso. Então eu posso esvaziar a minha mente para poder lutar. Isso foi o que o cara do seriado quis fazer. Depois da cena do combate, que eu vou tentar pular aqui para vocês não verem. Eu vou tentar pular aqui para vocês não verem. Eu pulei exatamente para a parte em que isso acontece. Vocês viram aí, a pétala cai e eles têm um embate, os dois avançam. E o Musashi, com esse cabelo todo arrumado, com essa pele toda sedosa, vence. O cara que tomou uma paulada na cabeça, ele tem tempo ainda, né, já que estamos no reino da fantasia, ele tem tempo de perguntar para o Musashi: você leu? Você leu o meu coração? Ou seja, você também tinha capacidade de ler como eu consegui ler a sua mente? Eu não vou nem... Bom, eu achei exagerado essa parte. Esse cara já tinha que ter caído morto no chão, mas na verdade foi só um punch, né? Foi só um gancho para o Musashi poder entrar com a fala dele. A tradução tá errada aqui de novo, tá? Mas o que ele fez foi dizer: não, eu não li o seu coração, foi a folha que me ensinou. E a tradução foi a folha que abriu espaço para que eu entrasse. Foi na sua mente ou na sua guarda, tanto faz. Mas foi a folha que abriu espaço. Isso daqui é muito interessante porque... E o que eu acho de brilhante nessa cena é que o Musashi ele estava, de fato, na interpretação de Fausto Nagai. De fato, de mente vazia. Ele não estava preocupado se o outro sabia ler a mente dele. Ele não estava preocupado se ele era Oni ou não. Mas ele sabia de uma coisa, que essa folha ela ia causar uma distração. E que essa distração ia causar uma brecha. No caso, o ataque. E ele aproveitou essa brecha e deu o golpe. Muita coisa. E aí, assim, chega a parte em que você fala: nossa, esse é o clímax do vídeo, agora o Fausto vai me dar uma lição muito foda de vida. E não tenho nada pra ensinar mesmo. É isso aí, era só a minha interpretação da cena. A gente está acostumado, através de contos de fadas, sagas de herói, narrativas de Hollywood, a achar que por trás de todo grande feito existe uma explicação. E existe uma explicação técnica, científica, a respeito de todos os acontecimentos, de todas as crises que aconteceram, de todas as guerras que foram vencidas, de todos os jogos de futebol que houveram, e parece que você sabe exatamente o que foi que levou o quê. Mas isso é a nossa inteligência significando, interpretando a história através de um estudo dos acontecimentos. Mas o que rege de fato o mundo é aleatoriedade, porque o Musashi ele podia muito bem ter morrido nesse duelo. Calhou dele ser um cara que nunca perdeu nenhum duelo e é visto como um dos maiores samurais do Japão, mas ele poderia muito bem ter morrido na primeira batalha dele. Ele não é o único samurai grandioso, existem inúmeros outros, e outros poderiam ter se tornado muito mais famosos do que ele se não tivessem perecido em um combate que eles tiveram ao longo da carreira deles. Estou dizendo que Musashi não é grandioso? É claro que não. O cara é muito foda, eu sou extremamente fã do samurai. Mas ainda assim a aleatoriedade ela está muito presente. E o que muda a aleatoriedade das coisas às vezes são coisas muito pequenas. E existem coisas que a gente acha que tem que ser arquitetada e que tem que ser pensada, quando na verdade algumas coisas na nossa vida são de fato para acontecerem por reação.
Como eu faço muita entrevista para as pessoas, eu acabo percebendo isso. Eu acabo percebendo que muitas das respostas mais brilhantes, muitas das melhores respostas, elas são reativas, elas são instintivas. Elas são reações das pessoas às perguntas, colocando para fora aquilo que elas realmente acreditam, aquilo que elas realmente são. Então, o ataque do Yuki, ele serviu para mostrar que o Musashi, com a reação dele, mostrasse quem ele realmente é. Logo, acho que numa entrevista você tem que se preocupar em ser antes de se preocupar para responder, porque aí, sendo a pessoa que você quer apresentar, você vai estar pronto para toda e qualquer pergunta. Então, o que tornou o Musashi esse cara que ele foi, primeiro, a genética dele, segundo, a obstinação dele, e terceiro, o condicionamento, porque o cara treinava muito o tempo inteiro. Então, em situações de combate, ele tinha a favor dele a genética, a obstinação, o treino. Isso, de fato, fazia com que ele fosse um Oni. E aí, eu fico vendo esses comentários todos que as pessoas colocam aqui, de que a filosofia, o poder, o controle mental, e isso ou aquilo, o caminho do samurai, e o quanto ele era foda, e o quanto ele era grandioso, e a sabedoria, e tá, tudo isso conta, tudo isso ok, mas existe uma coisa muito relevante, o condicionamento todo anterior a ele, e o quanto esse condicionamento percebeu que ele tivesse estabilidade emocional sob pressão. Ou seja, ele não permitiu que a técnica do outro desestabilizá-lo o impedisse de colocar para fora todo o potencial que ele tinha. Então, principalmente quando vocês estiverem numa discussão ou numa situação tensa, no trabalho, por exemplo, importa muito pouco o que a pessoa pense sobre você. Importa muito pouco quem você é de verdade, o que de fato foi, e a diferença entre quem você é de verdade e aquilo que a pessoa está dizendo que você é. O que a pessoa está dizendo que você importa muito pouco, e o que ela está dizendo que ela pode importa muito pouco. É o quanto você se posiciona nesse embate, é o como você coloca as suas palavras e como você faz o seu posicionamento de acordo com aquela pessoa que você foi se tornando ao longo do tempo. Por isso é muito interessante que, além de estudar esses livros de coach sobre estabilidade emocional, sobre controle emocional, sobre soft skills, é muito legal você estudar a biografia de pessoas, porque entendendo como as pessoas pensam e o que as pessoas pensam sobre quem elas são, você pode começar a refletir antes sobre quem você é e como você pensa sobre quem você é. E escutando muitas pessoas falando de si, você pode aprender a falar sobre você mesmo. E numa entrevista, você consegue explicar com muita clareza, de fato, quem você é. E num debate, numa troca de acusações, você pode se defender muito bem de falsas acusações por você ter uma melhor versão do que aquela que a pessoa está contando. Você pode ter a sua versão e a sua versão pode ser verdade. E isso, se as pessoas não forem capazes de compreender, a culpa é delas, não é sua. Que bagunça, né? Que saladeira que eu fiz isso, mas vocês estão ligados que meus vídeos são essas viagens mesmo. Então, espero que vocês tenham achado graça e talvez eu pegue uns outros duelos dele para trazer outras reflexões para vocês, mas esperem de todas elas essa coisa sem sentido nenhum, que foi essa daqui. Então, por hora é isso. Abraço para vocês.